A maior despesa. Eu comprei muitos itens de luxo ao longo dos anos, mais relógios e correntes do que posso contar, Lamborghinis, Rolls-Royces, Maseratis e Ferraris suficientes para encher um estacionamento, e uma das mansões mais opulentas da América. Mas facilmente a coisa mais cara que gasto é tempo. Eu devolvi correntes ao meu joalheiro, a maioria delas, na verdade. Uma vez, até devolvi um Ferrari porque não conseguia descobrir como dar a partida. E sim, eu vendi aquela mansão. Mas eu não tenho um recibo que possa me devolver o tempo que dediquei a algo. É por isso que você tem que colocar um valor premium como gasta o tempo limitado que tem. A pessoa que realmente me ensinou essa lição foi Eminem. Há muitos anos, eu estava com o Eminem no estúdio, e comecei a pensar em montar uma grande turnê mundial. Poderia ser eu, você, Dr. Dre e Snoop, eu disse a ele. Esse show esgotaria estádios em todo o mundo. Não há ninguém que não queira ver esse show. Mesmo enquanto eu estava vendendo a ideia para Eminem, eu conseguia ver os estádios cheios de fãs animados. Eu conseguia ver milhões de dólares entrando em nossas contas bancárias. Era como uma sequência de sonhos na minha mente. Eminem, precisamos fazer isso, eu gritei, quase pulando da cadeira. Eminem me ouviu e depois disse, cara, isso parece ótimo. Parece realmente incrível, mas eu não quero fazer isso. A resposta dele não fez sentido para mim. Ele acabou de dizer que não vamos atrás desse dinheiro? Isso não poderia estar certo. Por que não? Eu perguntei incrédulo. Por que eu não quero sair em turnê por meses e depois voltar para casa e a Hailey já ter crescido? Ele explicou, referindo-se à sua filha. Naquele momento, eu não entendia de onde Eminem vinha. Eu não conseguia superar o que eu via como uma oportunidade perdida. Mas, com o tempo, eu passei a entender melhor a perspectiva de Eminem. Sim, é sempre bom receber um cheque. Mas um cheque nunca é mais importante do que uma experiência que você valoriza. É claro que Eminem tinha a vantagem de já ter ganhado dezenas de milhões de dólares. Ele não precisava se preocupar em sustentar financeiramente Hailey. Ele estava bem nesse sentido. Ele apenas precisava se concentrar no apoio emocional. Mas eu acredito que Eminem teria tomado a mesma decisão mesmo se ele ainda estivesse quebrado e morando na 8 Mile Road em Detroit. Uma das razões pelas quais Eminem tem sido tão bem-sucedido é que ele nunca perseguiu coisas. Ele nunca deixou forças externas dizerem o que importa para ele. Ele é consciente do que é importante para ele e é nisso que ele se concentra. E eu argumentaria que não perseguir dinheiro é uma das principais razões pelas quais ele ganhou tanto dinheiro. Se Eminem tivesse perseguido o dinheiro fácil, ele teria se apresentado como uma cópia do Vanilla Ice logo no início. Ou ele teria feito discos de rock, o que muitas pessoas disseram para ele fazer. Mas ele tinha muito talento e respeitava muito hip hop para fazer isso. Ele ia pagar suas dívidas e se estabelecer como um verdadeiro MC, mesmo que isso significasse adiar o pagamento no início. O dinheiro é o objetivo, mas muitas vezes, para obtê-lo, você precisa reeducar seu cérebro para valorizar a experiência. Especialmente se você não nasceu em berço de ouro. Talvez você não tenha conseguido ir para uma faculdade onde seus amigos pudessem conduzi-lo para a empresa de seus pais e conseguir um bom emprego. Se você não foi abençoado com nenhuma dessas vantagens, precisa descobrir como obter acesso a qualquer mundo em que esteja tentando começar. E muitas vezes a maneira mais fácil de entrar é trabalhando de graça, como estagiário. Eu fiz isso algumas vezes quando estava tentando entrar na indústria da música. A primeira vez foi quando eu estava trabalhando com o Jam Master Jay. Eu estava ficando frustrado porque estava preso nos estúdios do Jay no Quiz na maior parte do tempo e não estava realmente tendo uma amostra da cena maior. Então, Jay me ajudou. Ele era amigo de um cara chamado Jesse Itzler, que era ativo na indústria da música. Jesse havia escrito um monte de músicas para artistas como Tony Locke, bem como a música tema do New York Knicks, Go New York Go.
Através disso, ele conseguiu um emprego para administrar a equipe de rua dos Knicks. Depois que Jay nos apresentou, Jesse me fez uma oferta: se eu ajudasse com a equipe de rua dos Knicks, ele me mostraria o caminho na indústria da música. Parecia um bom acordo, então todos os dias eu me encontrava com Jesse e passava algumas horas dirigindo por Nova York em uma van dos Knicks distribuindo pulseiras e chaveiros da equipe. Depois, voltávamos para o estúdio de Jesse, e eu o ajudava com qualquer música em que ele estivesse trabalhando. Talvez ajudasse a encontrar um sample ou descobrisse como vocalizar um refrão. Meu único pagamento eram as roupas dos Knicks de graça, mas foi uma ótima educação para um garoto que estava tentando entender como a composição de músicas e a indústria da música funcionavam. Meu estágio mais valioso aconteceu alguns anos depois que eu assinei com a Columbia. Quando percebi que eles estavam adiando o lançamento do meu álbum, fiquei com uma escolha. Eu ia simplesmente voltar para o gueto e reclamar de como essa gravadora estava me ferrando? Ou eu ia fazer algo construtivo enquanto esperava? Eu escolhi o caminho construtivo. Do meu ponto de vista, a Columbia poderia estar enrolando, mas eu ainda estava contratado por eles. Eu ainda tinha acesso ao escritório deles. Eu ia aproveitar ao máximo esse acesso. Ninguém me convidou, só faça coisas, mas eu decidi que ia ser um estagiário não oficial na Columbia Records. Eu já havia sido um estagiário não oficial para Jesse Itzler, que estava se esforçando só por si mesmo, e havia aprendido informações valiosas, então por que não em uma grande empresa como a Columbia? O que eles poderiam fazer? Me dizer não? Eu sabia que eles me deixariam ser estagiário porque era mais fácil do que ter outra conversa sobre por que meu álbum ainda não tinha data de lançamento. Todas as manhãs, eu pegava o metrô de South Jamaica para o Sony Building em Midtown Manhattan. Quando eu chegava lá, não estava brincando, tentando flertar com assistentes ou fumando maconha nas escadas como a maioria dos rappers que visitavam o local. Não, eu ia trabalhar. Eu visitava todos os departamentos e tentava absorver o máximo de informações possível. Eu visitava o Jay, que supervisionava a promoção do rádio de rua. Eu perguntava a ele e tentava entender como ele abordava para conseguir divulgar uma única música para as pessoas certas. Depois eu ia e sentava com Gayle, que era minha publicitária. Eu observava ela trabalhar no telefone com editores e jornalistas, tentando colocar histórias em revistas. Ela estava lidando com projetos de outras pessoas, mas eu queria aprender como a máquina de publicidade funcionava. Depois eu ia e observava Julian, que estava encarregado da arte. Eu perguntava a ele sobre o seu processo de pensamento quando ele estava projetando um álbum. Que tipo de visuais eram eficazes na venda de álbuns, e que tipo de imagens não funcionavam tão bem? Basicamente, eu fazia isso com todos os departamentos. Eu continuava fazendo perguntas e absorvendo informações até que finalmente cheguei a uma conclusão: a gravadora não poderia fazer tudo por mim. Isso pode parecer uma declaração óbvia, mas naquela época, a maioria dos rappers não entendia verdadeiramente as limitações de uma gravadora. Eles pensavam que assim que assinassem com uma grande gravadora, poderiam simplesmente colocar as coisas no piloto automático e as pessoas nos escritórios fariam o resto. Esses artistas pensavam que as gravadoras eram Deus, mas depois de investigar, aprendi que elas eram muito humanas. As gravadoras podiam fazer algumas coisas bem, mas havia outros elementos que estavam fora de suas mãos. Através de estágios, pude perceber que teria que me tornar popular antes que o Jay pudesse tocar minhas músicas, ou Gayle pudesse conseguir artigos para revistas. Percebi que as gravadoras poderiam construir sobre o momento, mas eram limitadas quando se tratava de criá-lo. Foi por isso que acabei lançando How to Rob. Identifiquei que precisava criar um buzz que pudesse impulsionar a gravadora à ação. Eu precisava criar minha própria energia, não esperar que alguém ligasse o interruptor para mim. Eu nunca teria chegado a essa realização se não tivesse primeiro decidido criar meu próprio estágio. Eles não me pagavam para aparecer todas as manhãs, mas a informação que absorvi foi inestimável. Ter uma compreensão realista do que uma gravadora não faria por mim provavelmente salvou minha carreira.
Hoje em dia, estágios parecem ter uma má reputação. Muitos jovens reclamam que são explorados. Algumas pessoas até querem tornar os estágios não remunerados ilegais. Isso é de curta visão. Se você estagia em uma indústria pela qual é apaixonado, não está sendo explorado. Depende de você tirar o máximo proveito da experiência. Um estágio é uma porta aberta. Uma vez que você está dentro, deve tomar para si a tarefa de explorar cada quarto da casa. Digamos que você queira ser designer de tênis. Através de muito esforço, você consegue um estágio na Adidas, mas no departamento de marketing. Você não quer saber de marketing, mas aceita a posição mesmo assim. Movimento inteligente, porque agora você tem acesso. Você deve atacar o trabalho no marketing como se fosse uma posição de design e conquistar o respeito de seus chefes. Em seguida, aproveite a oportunidade de estar no prédio para fazer outras conexões. Descubra quem trabalha em design e aborde-os na cafeteria. Elogie seus tênis. Inicie uma conversa. Continue fazendo questão de esbarrar neles até que um pequeno relacionamento seja formado. Então, deixe saber que sua verdadeira paixão é o design. Pergunte se é tranquilo aparecer no departamento deles um dia e ser apenas uma mosca na parede. Se essa pessoa perceber que você é sincero em seu apetite, provavelmente ela dirá, claro, venha. Agora você tem uma entrada. Você está perto de pessoas que estão fazendo o que você quer fazer. Aproveite essa oportunidade. Faça perguntas, faça observações e absorva conhecimento. Mesmo que isso não leve a um emprego real no futuro, embora possa acontecer, você sairá da situação com uma enorme vantagem sobre a concorrência. Você terá informações reais sobre como sua paixão é colocada em prática. Alguém que realmente aproveitou a experiência de estágio foi Corentin Villemer, o fotógrafo que eu mencionei anteriormente. Corentin cresceu na França, onde era um grande fã de hip-hop. Em 2006, ele decidiu se mudar para a cidade de Nova York para ficar mais perto da cultura. Quando ele chegou em Nova York, uma das primeiras coisas que ele fez foi procurar o número dos escritórios da G-Unit, já que era um grande fã da nossa música e estilo de vida. Ele ligou, perguntou se estávamos contratando e foi informado que não há empregos disponíveis. No entanto, Corentin não aceitou um não como resposta. Em vez disso, alguns dias depois, ele apareceu pessoalmente no escritório e bateu na porta, esperando apresentar seu case. Ele explicou que havia acabado de se mudar para Nova York da França, era um grande fã da G-Unit e estava disposto a fazer o que fosse necessário para trabalhar conosco. Ele conheceu Nick Martin, que ficou intrigada com sua história, mas como realmente não havia empregos disponíveis, Nick disse a ele, entraremos em contato se algo surgir. Normalmente, essa frase marca o fim da história, mas Corentin ainda não estava pronto para desistir. Além de ser um fã de hip-hop, Corentin também era um habilidoso programador de computador. Na época, havíamos acabado de lançar o Digis50.com, que estava sendo executado em Flash. Corentin sabia que o site seria muito melhor em HTML, que na época muito poucas pessoas conheciam. Então ele ligou de volta para o escritório e explicou que sabia uma maneira de melhorar nosso site. Agora ele realmente tinha nossa atenção. Quando ficou claro que ele sabia do que estava falando, oferecemos a ele um estágio trabalhando no site. Corentin aceitou a oferta e, fiel à sua palavra, quase imediatamente tornou o site melhor. Isso estabeleceu seu valor dentro da organização. Eu o promovi de estagiário para pessoa responsável por todas as minhas plataformas na internet. Como ele também era um fotógrafo muito habilidoso, ele se tornou meu fotógrafo interno. Nesse papel, ele viajou pelo mundo comigo, da África à Austrália, tirando fotos e experimentando hip-hop em escala global. Corentin foi capaz de realizar seu sonho na França porque ele entendeu dois conceitos importantes. O primeiro foi a persistência. Ele não esperou por nós para publicar uma lista de empregos em algum lugar. Ele tomou a iniciativa de ligar para nossos escritórios sem ser solicitado. Quando isso não levou a lugar nenhum,
ele apareceu no escritório. Aquela visita não levou diretamente a um emprego, mas ajudou a estabelecer uma conexão com Nick. Permitiu-lhe ir de um nome em um e-mail para alguém com uma história, alguém que causou uma impressão positiva. A segunda coisa inteligente que Correntan fez foi não nos ligar pedindo um estágio. Em vez disso, ele nos ofereceu algo. Ele estudou nossa organização, viu onde poderíamos melhorar e depois viu como poderia agregar valor. Não importa se é hip hop, cinema ou setor financeiro, se você pode apresentar um case convincente de que pode acrescentar valor a uma organização, eles vão encontrar um lugar para você. Depois de conseguir um lugar, agora você pode aumentar seu valor. Seja dentro daquela organização ou em outra assim que adquirir experiência e títulos.